vamos para a 9ª etapa. Saímos de Nouakchott, fomos a Quifa, 874 quilômetros, a mais longa desse rally e uma especial bastante forte também, 599 quilômetros de muita areia, muita duna e infelizmente um dia triste do rally, o acidente do australiano Andy Caldicott. Caiu no meio das dunas, aí a moto dele infelizmente acabou sendo fatal. Caldicott, que inicialmente nem vinha competir. O piloto que estava no lugar dele nos treinos se acidentou e ele foi chamado às pressas para fazer parte do time KTM Espanha. Um dia triste para todo mundo, especialmente para a equipe KTM, né? E o acidente dele foi no meio da etapa. Muita gente às vezes nem fica sabendo, só ficou sabendo à noite. Foi um dia que novamente as motos largaram na ordem inversa, justamente por ser uma etapa muito complicada. E aí o líder do rally, o espanhol Marc Coma, novamente abrindo o caminho, né, tendo que achar a trilha, sempre uma missão bastante difícil, e ele se mostrou bastante eficiente. Já o Jean devia estar meio triste, né, André, com a penalização. Ele era para estar na 7ª colocação, estava na 11ª, mas lutando por posições. Ali como você comentou, a largada foi invertida, os pilotos mais lentos largaram na frente, só por isso tem tantos rastros na frente das pessoas e rastros errados, porque os novatos não têm a noção direito da navegação. E ali tem que fazer o trabalho de casa ele mesmo. E quem também acabou sofrendo acidente, mas não foi uma fatalidade, mas acabou sem condições físicas, foi o piloto da equipe KTM França, o Steve Zid, acabou abandonando sem condições morais e físicas de continuar na prova. Um dia bastante difícil, um dia pesado, e também seria o último dia assim de dunas complicadas nas dunas. Para nós, da equipe Petrobras Lubrax, foi um dia difícil, já que foi o dia da pane elétrica no meu Mitsubishi Pajero, a equipe não soube o que fazer, acabei tendo que abandonar a prova. Nas motos, o Cyril Deprez, o vencedor do ano anterior, com uma boa navegação, conseguiu vencer. Todo mundo atolou, não teve quem não deu uma atolada, quem não teve um dia difícil, né? Aí a gente vê o Jean, como o André falou, muito rastro na frente, mas justamente dessas motos mais lentas, né? Aí a gente já vê o Jean justamente superando um desses e tentando achar o caminho, chegando à noite no final do especial. Esse foi o dia mais longo pra gente no rally. Eu cheguei à meia-noite nesse acampamento, já ainda chegou no finalzinho do dia. Mas eu tive que andar 3, 4 horas da noite no deserto para depois fazer um deslocamento de asfalto para chegar no acampamento. E aí a gente vê os carros aí, o bug do Thierry Magnaldi, que vinha fazendo ótimas especiais sem a frente, mas justamente às vezes por aqueles voos, né, aqueles saltos no atravessar as dunas, ficou à frente dele. Aí a gente já vê a Jutta Kleid-Schmidt aí, com a Patrícia Pons, a navegadora dela, no momento deve estar... Olha o tamanho das pedras que elas estão descendo, né? Quando está em areia fofa assim, numa descida, não tem mais como dar marcha ré e desviar. Então ela teve que passar e parece que a Patrícia Pons estava já com algum problema físico, né? Nos carros, o mestre do deserto, né, foi esse aí, o Mitsubishi do Stefan Peter Hansel, conseguiu ser o mais rápido. Muitos momentos o Luca Alfan, o companheiro de equipe, andou junto com ele. Nossa, o pessoal vem rasgando. Esse já é o Luca Alfan. Todo mundo atolou, né? O Luca Alfan, Peter Hansel, mas o Peter Hansel conseguiu nesse dia abrir uma boa vantagem e disparar na liderança do rally. Um dia de areia muito fofa. As dunas não eram tão grandes, né? Que a areia, né, era muito fofa. A areia é muito fofa. Eu tive 2 problemas de atolar o caminhão também, mas não levei tanto tempo. Mas é uma dificuldade a mais que se tinha que contornar as grandes dunas e ali a areia era muito fofa e atrapalhava muita gente. Inclusive nos caminhões, o vencedor dessa etapa foi novamente o Kamaz do Vladimir Chaguini, e você mesmo com problemas no Tatra da equipe Petrobras Lubrax fez uma ótima segunda colocação nesse dia aí, começou a pressionar, tentar uma posição no pódio, André. Estava em 4º lugar na geral, na metade do rally, estava tentando subir um degrau nesse pódio aí, mas tava difícil. E aí você vê mesmo gente do nível do Peter Hansel aí, tendo que se virar, né? Então, usando o macaco, levantando o carro, aí calçando com as placas, e às vezes a decisão, né? Tentar desatolar para frente ou para trás, e é justamente o que ele está aí conversando um pouco
com o navegador dele, né? Em francês, avante o arrière, né? E decidiram seguir em frente. Vamos ver se eles conseguem sair. E muitas vezes é isso, você anda 3, 4 metros, tem que colocar de novo o macaco, colocar as placas e ir saindo de 4, 4 metros. Esse aí já ficou numa situação ainda mais delicada. Quando você atola assim inclinado, pode o carro tombar e fica mais difícil. Nesse dia, enquanto todo mundo estava competindo, eu e o Eduardo Bump, com o nosso Mitsubishi, tivemos que daí seguir direto com o nosso carro para Dakar. Com problema elétrico, o carro não tinha potência para seguir em frente nessa condição de dunas. Os caminhões que largam lá de trás já pegam alguns traços. Esse dia se deve ter feito boas ultrapassagens.